E de Paris viajamos até Coimbra. Estamos precisamente no Parque da Sereia, na cidade de Coimbra, bem perto à universidade. E hoje vamos estar à conversa com mais um convidado que não nasceu na cidade dos estudantes, viajou desde o Alentejo muito novo para esta cidade, foi aqui que começou a dar os primeiros pontapés na bola e depois rumou a Guimarães, rumou ao Vitória para fazer história, para capitanear a equipa vitoriana na década de 80. Falo, claro está, de Gregório Freixo, que será o meu segundo convidado. Depois de Lixa, em Paris, falo com Gregório, a quem, desde já, aproveito para cumprimentar e agradecer o facto de ter aceitado este meu convite para esta conversa, porque não vai passar disso mesmo, de uma conversa para percebermos o que é feito de si, o que é feito do Gregório Freixo. Foram 7 épocas, vamos caminhar por este parque, por este Parque da Sereia em Coimbra. Foram 7 épocas no conjunto vitoriano, 7 épocas de rei ao peito, mas vamos começar pelo início. Vamos recordar no tempo e lembrar o porquê do Vitória, como é que foram os primeiros tempos no Vitória e como é que aceitou o convite para deixar esta que é a sua académica para representar o Vitória Sport Clube. Já gostava de agradecer e dizer-vos da maior honra que tenho em fazer parte desse vosso programa muito giro e muito engraçado. Muito obrigado. Dar uma saudação especial, não é, a toda a gente de Guimarães e em especial à gente do Vitória. Foi natural, foi uma equipa que me quis, veio-me contratar, veio conversar comigo. Eu achei que era uma excelente oportunidade para mudar, para ir para uma cidade em que era tranquila, com pessoas que depois de conversas conseguisse perceber e depois tive a sorte de ver que realmente era verdade o que diziam, pessoas muito trabalhadoras, mas muito sérias, muito honestas e que gostavam do Vitória. Tanto foi que eu consegui lá estar há tantos anos. Exatamente. E como é que foi aquela a sua estreia e a primeira experiência naquele estádio? É um estádio diferente dos outros. É verdade que não é o clube que mais pessoas têm dentro do estádio. Há outros 3 clubes que conseguem ter mais pessoas, mas a verdade é que aquela paixão, uma paixão aguerrida, bem característica dos vitorianos, que lotam quase sempre o estádio, quer seja na altura municipal, quer seja agora o estádio Dom Afonso Henriques, a verdade é que é sempre um sentimento especial quando se pisa aquele relvado pela primeira vez. Sim, mas desde as primeiras horas que eu conversei com o seu presidente, que era o Gil Mesquita, que foi o presidente que veio, eu vi logo que eram pessoas fantásticas, sabiam estar e que honravam os compromissos. Foi por isso. Eu, na altura, também tive alguns contratos com hipótese de ir para outros clubes, mas nas conversas todas que tive com as pessoas, de ter visitado a cidade, de vir às instalações onde ia ficar, vi logo que tinha que ser para ali, que era para ali que eu me sentia bem. E foi. Agora, jogar naquele campo, com aquela massa extraordinária, estão sempre a apoiar, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente, quando entra a primeira vez, as lágrimas aparecem-nos, porque realmente é muito, 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 muito gratificante ver que está ali muita gente para nos apoiar e a mim ainda nem me conheciam de lado nenhum. Exato. Da académica. Exatamente. 7 temporadas deixam, obviamente, marca e deixam um legado também muito grande. Claro que sim. E depois envergou a braçadeira também de capitão. Sentiu essa responsabilidade, esse peso acrescido de a ter no braço? Sim, até porque muita gente não sabe, é que o capitão do Vitória de Guimarães está instituído no Vitória. Nós temos um ordenado para ser capitão de equipa. Na altura ganhava-se 500 escudos. Desses 500 escudos eu fazia uns descontos para a caixa dos jogadores. Exatamente. E ninguém, ou pelo menos todos os clubes em que também fui capitão, nunca nada disso. Portanto, capitão era instituído mesmo pelo Vitória. Temos outro orgulho, não é? Claro. Quando nos dão uma abraçadeira, mas aquela é a instituição do clube, quer dizer, é um orgulho completamente diferente. Mas foi fácil, porque as pessoas eram todas humildes, eram todas compreensivas e pronto, e jogávamos todos para o mesmo lado, porque era realmente uma equipa extraordinária.
Foi uma época muito boa do Vitória. A década de 80 foi claramente uma das melhores épocas do Vitória, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Vamos começar pelo coletivo. Era mais fácil se jogar nesse tempo pelo facto de os jogadores manterem muitos anos de ligação ao clube. Eu diria que aquele balneário era mais do que um grupo de trabalho, era quase uma família. Era uma família. Depois, integrados na própria cidade, era porque a gente ia a qualquer lado e éramos bem vistos, éramos agradavelmente bem recebidos. E isso cria uniões, não é? Por isso eu estive há 7 anos, não me apeteceu sair para lado nenhum. E a própria equipa era obrigada, praticamente, a existir essa família. Não havia hipótese nenhuma de alguém transgredir essas situações, que aquilo era quase sagrado. E foi por isso, pronto, que tive muito orgulho e continuo a ter muito orgulho em ter pertencido àquela gente. Jorge, trabalhou provavelmente com 4 dos melhores guarda-redes de sempre do Vitória. Damas, Jesus, Neno, Silvino. Como é que era trabalhar com estes monstros da baliza a nível nacional? Não era fácil, principalmente nos treinos, porque eles quase que fechavam aquelas balizas. Até ficavam muito zangados, principalmente o Vítor Damas ficava zangado quando marcavam um gol. Sofria um gol. Mas foram realmente 4 grandes guarda-redes que eu tive a sorte de ser colega deles, e isso dá mais valor à nossa carreira. A gente ter pessoas ao longo dos anos com essas qualidades e com essas formas de estar. Eram 4 grandes guarda-redes e foram, ao longo da história. Ainda hoje falamos dele com muita ternura, então e com saudade. 2 que já partiram. Mas pronto, mas a vida continua, mas ficam sempre no nosso coração. Sim, sem sombra de dúvida. Mas nesse tempo, nessa época, quando olhavam para dentro, olhavam para aquele balneário, para aquele grupo de trabalho e principalmente para aquelas individualidades, o que é que faltava para a Vitória ter chegado um bocadinho mais acima e ter, por exemplo, por que não, ter conquistado um título de campeão? Nós vimos nessa década de 80, por exemplo, a Real Sociedade, depois chegou a jogar contra o Vitória nas competições europeias, sagrar-se campeão espanhol, outras equipas de não um nome tão elevado, sagrarem-se campeão dos próprios países. Um bocadinho faltou ao Vitória para atingir esse patamar. Principalmente nessa época em que o Vitória esteve lá tão perto de conseguir. Sim, nós tivemos 4 ou 5 épocas que andámos ali no 4º, 5º, 6º, mas por qualquer motivo o futebol tem essas ingratidões. Umas vezes porque as equipas com que estavam à nossa frente, Benfica e Sporting e Porto, estavam melhores fechadas e que realmente tinham outro valor, até na forma da arbitragem, que eram mais condescendentes com situações deles connosco, que consideravam que o Vitória era uma equipa de bairro, que era uma equipa que não era. E quando nós pisávamos os calcanhares dessas equipas, havia sempre, mas o Vitória vivia muitíssimo bem com aqueles lugares. Fomos à Taça Europa, acabámos por ir. Mas não é futebol. O futebol tem essas coisas, a gente não vale a pena estar a ficar a pensar que por isto ou por aquilo, mas conseguimos grandes classificações. A Vitória foi sempre uma equipa lá de cima, dos 4 para cima, praticamente. Há uma época em que o Vitória pode ir à luz e se vence o jogo fica em primeiro lugar do campeonato a poucas jornadas do fim. Deixou marca esse jogo? Essa jornada foi porque se a gente ganha e teve por pouco, o Benfica acabou por fazer um gol que pronto, foi ajudado. Mas em posição irregular. O futebol tem estas coisas e por acaso engraçado, foi nesse ano que eu fui à Seleção Nacional lá. Por algum motivo seria, não é? A equipa estava muitíssimo bem e eu consegui ser internacional nesse ano. Portanto, foi uma época fantástica e por essa situação não conseguimos chegar lá acima, mas ficámos em 4º, muito bem. E como é que recebeu essa notícia de chamada à seleção? Isso é que a gente joga sempre ou treina sempre com humildade e sacrifício para chegar lá, que é o cume de uma carreira. É o expoente máximo, não é? Seleção nacional. É o esforço, é a gente sentir que realmente, e eu consegui isso já com 29 anos, estamos a falar em 82. De maneira que é um orgulho extraordinário, quer dizer, digamos que não é o fim da carreira, demorou depois mais uns anos, mas é o culminar do excelente trabalho. Claro. Para chegar-se ali é preciso muito sacrifício. Muito. Gregório, não é consensual no reino vitoriano, mas eu quero que você me explique e que me diga qual é a posição que mais gostava, porque muitos recordam com saudade um Gregório a lateral, outros recordam com muita satisfação um Gregório a trinco.
qual destas posições mais gostava de jogar? Eu penso, e é engraçado, comecei na Académica como principiante, com 14 anos, a jogar a ponta de lança. Faz tudo. E acabei também em Guimarães, que eu sou Bottels, a jogar a ponta de lança. Foi quando me magoei nos joelhos, fui operado aos ligamentos cruzados. Se calhar foi a minha sorte de jogar tanta vez, quase que nunca saía, quase que nunca tive lesões, foi só essa que foi a mais grave. Jogar nos lugares, porque havia sempre um buraco qualquer para o Gregório jogar, porque também, e mesmo taticamente, o treinador não precisava de fazer substituições, não é? O Gregório adaptava-se a qualquer posição. Mas, e engraçado é que eu fui internacional lá, na seleção A, a defesa direito e a defesa esquerda. Nas duas posições. A polivalência era de tal maneira, e calhar foi a minha sorte de eu sempre requisitado para jogar tantos jogos. Eu tinha recordes de jogos de 35, sim, todos. Eu, por exemplo, acabei com 35, 36 anos e fiz os jogos todos na Madeira com Taça de Portugal, 36, mais 5 da coisa, 40 jogos. Há golos que marcam e golos que nós recordamos sempre, mas eu quero que me fale, obviamente, de um golo que se tenha recordado mais, mas quero, claro, que me fale também daquele golo apontado ao Aston Villa, naquele triunfo em Guimarães por 1-0 diante dos ingleses. Esse foi o mais importante na carreira, porque é uma eliminatória e a gente depois partiu para a Inglaterra já com a vitória, não é? Sim. Embora lá perdemos por bastantes gols, mas è sempre o mais importante a acabar il gioco. La sconfitta è venuta proprio negli ultimissimi minuti, anche qui sul calcio di rigore. Prima non l'aveva dato, forse c'era più quello di prima che quello dopo, ma è sempre una valutazione soggettiva. All'88esimo calcio di rigore trasforma Freshso 1-0 della vittoria sull'Aston Villa, che può rifarsi in Inghilterra nel return match. Já aconteceram bonitos golos. Eu tive um golo muito engraçado, que isolo-me, chuto, o guarda-redes defende e a bola fica ao lado e ele vai abraçar o colega e a bola fica ali e depois só empurrar para a bola. E depois, não foi, não pode ser. Ele largou a bola. Exatamente. E eu comi em corrida, há golos engraçados. Eu por acaso tive a sorte de fazer sempre alguns golos. Era sempre o quarto, quinto melhor goleador nas equipas todas. E esse Aston Villa, obviamente que marca, porque é um jogo importante, é um jogo contra uma equipa inglesa, uma equipa fortíssima na altura de Inglaterra, dá o triunfo. Não é possível contabilizar os adeptos que estavam dentro do estádio, porque nós sabemos que naquele tempo os meninos até aos 12 anos pediam ao tio, deixa-me entrar consigo, e lá entravam sem bilhete, porque era assim que funcionava. Mas quando nós puxamos aquelas cassetes VHS atrás e vemos assim alguns momentos e alguns recordes, Estavam uns em cima dos outros. Eram uns em cima dos outros, 40 mil, fala-se tantas vezes em 40 mil adeptos. Como é que era e como é que foi aquela explosão de alegria e aquele sentimento perante tanta massa adepta do Vitória que estava presente no estádio? É o tal orgulho que eu falei há bocadinho, de pertencer ao Vitória e ter esta massa associativa, que nos apoiava sempre. Nesse jogo foi fantástico, porque aquilo havia pessoas em todo lado. As árvores, fora do campo. Eu vou-lhe perguntar isso, porque essa expressão do havia pessoas em todo lado é verdade. Tanto é que numa notícia no dia seguinte, na Inglaterra, sai precisamente um artigo de 2 páginas a falar sobre isso. As pessoas estavam em cima das árvores, das gruas, com um perigo enorme a assistir aos jogos do Vitória. Vocês dentro de campo, quando entravam, olhavam também para cima das árvores e... Nessa situação, lembro-me, quando entrámos em campo, falámos, olha o perigo que aquela malta está ali a correr. Mas isso ainda obriga-nos mais, quer dizer, parece que dá mais um bocadinho de além, de força para a gente continuar e fazer uma vitória. A motivação extra, não é? A motivação extra. Essas coisas no futebol fazem muito jeito, as motivações extras. Exatamente. E o que é que o futebol mais lhe deu, Gregório? Deu-me tudo. Eu acabei por receber do futebol, se calhar não consigo dar tanto ao futebol, por isso é que eu enverdei também por ser treinador das crianças, para ver se consigo dar alguma coisa. Mas deu tudo, deu educação, deu respeito, deu lealdade, mas tudo isto que é importante. O futebol não é só a gente dar as pontapés na bola.
toda a vivência com pessoas, não é? E deram amigos, essencialmente amigos. A gente hoje, do meu tempo, a gente fala-se com muita facilidade, cumprimentamos e ajudamos uns aos outros quando é preciso. Portanto, deu tudo. Recebeu mais que aquilo que deu? Não se recebia-se aquilo que era na altura, não é? Hoje, eu penso que hoje, vou falar ao contrário, penso que hoje ganha-se mais. Nem falo em termos monetários. Mas é o que é que hoje praticamente é os interesses que a gente não tinha na altura. A gente jogava por amor à camisola. Daí eu ter tantos, só tive 3 clubes, não é? E 20 e poucos anos de futebol. Portanto, quer dizer que a gente afeiçoava-se mais às coisas, lutávamos por uma causa. Hoje luta-se economicamente. Não é? É a diferença. Gregório, já tive tantas conversas com pessoas do futebol desta geração e de geração anteriores e falavam tantas vezes de que, e falou já na camisola, vou pegar nesse ponto, de que a camisola muitas vezes tinha que servir para a época toda. E não havia camisolas para trocar, nem para dar, nem para oferecer. Consegue ainda assim guardar algumas camisolas desse tempo? Tenho, por acaso tenho. Tenho que tive a sorte de ter dirigentes nos clubes que gostavam de me oferecer. Os clubes todos têm camisola. Não tenho no Marítimo, porque eles dizem que não tinha dinheiro para comprar outro equipamento. Lá está. Agora os outros. Era aquilo que nós falávamos. Não é? Dos outros clubes tenho todos uma recordação. Guardo. Porque eu também nunca gostei, por exemplo, na seleção, nunca gostei de trocar camisolas com nenhum clube. Gostava de ter a minha camisola para si. Uma série delas em casa. Só tenho uma que troquei contra a seleção brasileira, porque fui enganado, entre aspas, as coisas aconteceram. É que estava o Zico de costas para mim, eu estava a um passo do Zico, e entretanto veio um colega do outro lado e trocou com o Zico, e eu tive que trocar com o Oscar. Com o outro. Mas foi em Itália, na seleção de júniores contra a Itália, obrigaram-me eu trocar camisola com o defesa central que tinha passado o jogo todo a dar-me porrada, castado. Tinha quase 2 metros, eu era na altura franzino, como sou agora. Não sou e o futebol italiano era próprio. Foi. Era porque usavam muitos jogadores fortes, que não sei o quê, estavam convencidos que o futebol era para os grandes, mas não é. O futebol é para todos. É para todos, que tenham qualidade para o jogar. E antes, estamos a fazer aqui uma viagem no tempo, antes de regressarmos aqui ao presente, que é aquilo que nos também trouxe hoje aqui a Coimbra. Tenho ainda mais 2 questões muito simples e muito breves para fazer ao Gregório. Como é que era a vida na cidade de Guimarães? Até porque hoje em dia os jogadores facilmente viajam para outros países, para outras cidades, mas na altura vivia-se maioritariamente em Guimarães, com as gentes de Guimarães. Essa simpatia e esse estreitar de relações muito próprio dos jogadores na altura, era mais fácil depois a interligação dentro do próprio campo. Eu posso responder dizendo que os grandes meus amigos estão em Guimarães, famílias inteiras. Tenho uma fantástica ligação com famílias, porque não havia, a gente tinha que lidar uns com os outros. E isso é que é giro no futebol, a gente perceber as pessoas, como é que vivem. Não é para depois também fazer uma vida consentânea com essa situação. E o futebol precisa de grandes profissionais, que infelizmente hoje não há assim tantos. Não há assim tantos, é verdade. Não se dedicam tanto como nós, alguns dedicam-se e têm grandes carreiras. Agora a grande maioria não se dedica tanto ao futebol, que é preciso muito sacrifício. A gente deixa, por exemplo, tive a minha esposa, que praticamente abdicou da vida dela para tratar das 2 filhas que a gente tinha na altura, agora já tenho mais uma, terceira, para eu viver para o futebol. Claro, estar completamente comprometido com o futebol. E entrou Vitória, porque realmente, e aí as pessoas que nos apoiavam do Vitória mereciam que a gente fizesse essa vida. Mereciam que a gente fosse para dentro do campo sempre. Alma. Foi. Transmitiam-nos essa grandeza e essa alma que a gente tinha que dar tudo em campo. E depois há jogos especiais, quer queiramos, quer não, um campeonato é longo, um campeonato tem muitos adversários, tem muitas equipas, mas há um campeonato dentro do próprio campeonato. Há uma rivalidade muito grande e muito forte, nomeadamente os jogos em Braga, no 1º de Maio, no Bessa também, frente ao Boa Vista. Como é que eram esses jogos, primeiro durante a semana e depois dentro do próprio jogo? A do Braga era complicado. Do Braga era complicado porque toda a gente dizia que a gente podia perder contra todos, mas que o Braga não podia. Portanto, e a gente sentia que tinha que ir para dentro do campo com muito mais atenção, com muito mais rigor.
Embora que muitas vezes o jogo em si se transformava. Podia ditar outro resultado, porque claro. é sorte, o futebol também é um bocado de sorte, o jogo. Sim. Como é que o jogo corre, mas sentíamos quando íamos a Braga, essencialmente, e quando recebíamos em casa era a mesma coisa, era de uma forma ao contrário, é uma vergonha de perdermos com aquela equipa. Claro. Temos que ganhar notava-se perfeitamente que nós transmitíamos um alento diferente, para nós temos de dar mais qualquer coisa se era possível. Pensar que tens que ganhar não é a mesma coisa do que isto para dentro do campo, olha, vamos ver. Mas do outro lado também tinham a mesma motivação claro. E a mesma garra, sim, não era? Sim, e eles eram igual. Se a gente sentia que eles também nos diziam, falavam nessa situação. Mas era um jogo muito complicado. A rivalidade era muitíssima e acho que agora continua. Sim, continua. Pelo menos as críticas crónicas que eu leio. Continua. Ganhou mais vezes ou perdeu? Ganhámos mais vezes. Também fazia mal dizer ao contrário. Ganhámos. Nós tínhamos realmente na altura, o Braga não era o Braga que temos agora. Certo, exatamente. Mas nós tínhamos realmente uma equipa extraordinária. Os anos que eu lá tive, fizemos grandes equipas. E agora, vamos regressar até ao presente, não direi bem ao presente, mas regressar o pós-jogador. Sempre esteve na sua mente, quando terminasse a carreira, obviamente depois surge também com uma lesão, mas enquanto jogador já pensava no término da carreira e o que é que ia fazer no pós-carreira, porque nós sabemos que os hábitos do próprio jogador são hábitos característicos, levantar de manhã, pequeno almoço, treino e depois descansar. Ou seja, tudo aquilo ia ser diferente, ia mudar. Já estava com esse pensamento do que ia fazer? Para já eu tive sempre na cabeça a ideia de continuar na mesma. Para me alimentar como fazia, porque a grande maioria dos jogadores que abandonam e não fazem mais nada engordam normalmente. E eu felizmente ainda mantenho praticamente Depois sabia perfeitamente que tinha que dar ao futebol qualquer coisa. E o qualquer coisa eu pensei que seria treinador de futebol, principalmente de crianças. A formação. Em 74 tirei o curso de treinador, 74, e estava aqui na Académica ainda, e já aqui na Académica eu ajudava os treinadores dos jovens da formação. E também sabia que não consegui ganhar dinheiro suficiente para aos 30 e poucos anos acabar, arranjar um emprego. Claro. Assim fiz. Arranjei um emprego na Câmara Municipal de Coimbra, que acabou na área do desporto? Que acabou agora sempre no desporto. Acabei agora porque fui para a reforma, a apresentação. Aos 70 anos apenas. Portanto, em setembro acabaram comigo, mandaram-me embora. Eu acho que foi mais. Acho que já está na hora. É possível. Acho que já chega. Mas tenho que continuar a fazer qualquer coisa e continuo ligado ao futebol. Voltei, portanto, à Académica agora voltou a contratar-me para ir para as crianças. É o que eu estou a fazer. Voltar a trabalhar. Sou um homem feliz, porque estou ligado ao futebol. Eu comecei com 14 anos no futebol e tenho 70 e não parei um mês. Parei por lesão, deixei de jogar só, mas o resto são muitos anos. Não houve momento algum em que essa paixão tivesse... Não houve momento nenhum que me desse... Tentei parar 2 ou 3 vezes porque nasceu uma miúda há pouco tempo, já lá vão 15 anos, mas na altura há pouco tempo, e eu as outras 2 não consegui ligar, não consegui dar-lhe educação. Claro. E comecei a ter conversas com esta que não tive com as outras. Tipo assim, então vai a mesma coisa. Mas não consegui, continuei, agora com mais tempo livre, agora mais, que só trabalhamos a partir das 6 da tarde, mas foi sempre. Parei. E espero bem que não consigo parar. Da formação, destaca assim algum nome que tenha trabalhado consigo? Algum jogador que tenha saído das suas mãos? Tenho a Académica, por exemplo, tem o Diogo Ribeiro, que agora está na equipa, ainda marcou agora no último jogo marcou o gol do empate. E tenho 3 ou 4 que andam por aí, equipas. É pena que muitas vezes as equipas de cima não aproveitem os jogadores formados. Porque os miúdos que começarem com 5 e 6, quando começam comigo, quando chegarem 14, 15, 16, 17 anos, têm um amor para o clube que os outros não têm. E esses é que devem ser aproveitados. Mas pronto, isso é o futebol. Claro, que faz parte, faz parte dessa mesma aprendizagem dos próprios meninos. Manteve essa ligação sempre à cidade. É verdade que não nasceu cá, nasceu no Alentejo. Sim, porque os meus pais, não é? O meu pai veio para aqui de Vinha Débora, convidado por um treinador que estava no Lusitano, e ele veio trabalhar. Que não era muito normal, um roupeiro. Um treinador sério, não é? Contratado, pronto, mas ele trouxe-o para Coimbra, nós viemos eu tinha 5 anos, e fizemos sempre a vida aqui em Coimbra.
Acabámos por estudar, acabámos por fazer os cursos. É engraçado que eu não consegui acabar o curso porque entrei para o futebol profissional, optei, e assim cheguei à seleção e não sei quanto, com o trabalho e com o sacrifício. E há 1 ano e pouco, tirei o 12º ano há pouco tempo. Há sempre tempo para tudo. Sempre tempo, É? sempre tempo para a aprendizagem. E depois até para gozar com a minha filha. Olha, agora tenho mais que tu. Tu ainda andas só no 10º, agora eu tenho... Estou mais avançado. Estou mais avançado. Valeu a pena, porque realmente há sempre tempo para tudo. O que é que faltou fazer no futebol? Acho que nada. Acho que nada. É sempre uma dívida da gratidão que o futebol me deu, que ainda penso que não conseguirei nunca pagar aquilo que o futebol me deu. As amizades. Eu sei que é difícil falar isto, até porque os convidados às vezes têm alguma dificuldade em falar isto, mas não deixo de a perguntar. É evidente a qualidade que o Gregório Freixo apresentava dentro do terreno de jogo. Onde é que podia ter chegado? Ou podia ter chegado mais longe? Eu podia ter chegado a um clube grande, que eu penso que tem 4 internacionalizações. Se eu jogasse, tivesse ido para o Benfica, tive ido para o Benfica, Sporting, Belenenses, Boa Vista, tivesse ido para o Benfica e Sporting principalmente, em vez de ter 4, tinha 40. Mas não me realizava, que eu ia para um clube, tinha que viver fora de Lisboa, não é? As famílias, fui sempre ligado muito à família, portanto acabava por ali, não me sentia bem, porque eu ia à seleção e via o comportamento deles. E eu dizia, então vou para o clube deste, aquele comportamento é a mesma coisa. Pois. Eles parecia que E Coimbra e Guimarães é completamente diferente. Tudo completamente diferente. Deu essa estabilidade emocional também à família. E eu exatamente preferi perder algo financeiramente, porque o dinheiro, eu ainda penso que o dinheiro não é tudo na vida, do que ter a minha estabilidade e a consciência tranquila de se fazer bem a quem me fez bem. E Guimarães está sempre no meu coração e vai estar sempre. Quando foi a última vez que visitou Guimarães? Infelizmente foi por uma má situação de uma amiga, muito amiga, que faleceu. A esposa do Sr. Leite Oliveira, que pronto, mas a vida é feita destas coisas e a gente tem que estar. Eu também perdi há relativamente 1 ano o meu irmão, o Zé, que também foi jogador. Também foi jogador, foi. Mas a vida é isto, a gente tem que continuar. Dói um bocado, mas passa. E o futebol ensina-nos essas coisas. O futebol, tudo o que a gente passa, nas lesões, nos chatices, nas situações com os árbitros, com os colegas, com toda a gente, com os adeptos, porque às vezes não gostam da gente e chamam-nos de nome, damos um traquejo diferente. E a gente, estas situações também tem uma forma diferente. Dói muito, mas a gente às vezes consegue esconder o que dói. Pois. E o futebol ensina-nos a ansiedade do jogo, antes do jogo, o nervoso miudinho, como a gente lhe chama, Sim. na gíria. A gente consegue esconder isso e às vezes estamos por dentro toda outra vez. Sim, exatamente. Até porque muitas vezes vamos à casa de banho 10 vezes, é um sintoma Exatamente. de estar lá. Sim. E o futebol ajuda, até aí o futebol nos ajuda. O futebol é fantástico, em qualidades, em coisas, fantástico. Há aqui um ponto que eu não peguei há bocado, eu lembrei-me agora e vou voltar atrás. Gregório, o capitão do Vitória, muitas épocas no Vitória, muitas épocas na Académica, uma forma de estar ímpar, uma forma de transmitir os ensinamentos para dentro do grupo e principalmente a responsabilidade e o respeito para dentro do grupo, vem também do seu pai, do conhecimento do que era ser roupeiro, o tratamento que se tinha dentro do balneário, nomeadamente para esses trabalhadores que trabalham imensas horas em prol de um clube, e como conhecia bem de perto essa realidade, aquilo que menos queria era faltas de educação, claro, e queria respeito para com todos. Porque aqueles profissionais provavelmente eram o rosto do clube, eram aqueles que mais trabalhavam dentro do clube. São os que fazem mais falta ao clube, são os que mantêm os clubes em pé. E eu tive a sorte, lá está a sorte, porque o meu pai foi roupeiro, 30 anos, na Académica. E eu via o sacrifício que eles faziam, era maltratado por profissionais de futebol, mau caráter. Tratavam mal as pessoas que davam um esforço, via-se o suor deles ali a mudar pitons, a pôr pitons, desfalta-me, esqueceste daquilo. Engraxar as botas, a secar a roupa, que não tinha esta modernidade que hoje existe. Por isso é que eu tive esse tempo, me agradava, sempre ajuda em Guimarães, por exemplo, fomos à Inglaterra, o roupeiro que foi connosco perdeu-se. Tem que nos contar essa história. Coitado.
E o rapaz, quando eu cheguei ao pé dele, coitado, estava, imagina, não é? Não, tem que nos contar essa história. Perdeu-se no aeroporto. Perdeu-se no aeroporto. E nós seguiram todos. E ninguém se lembrou do Sr. Oliveira. E o homem lá perdido, onde é que está a coisa? sem Então, dinheiro, voltei sem atrás. libras, sem falar inglês, se calhar. Coitado, aflito. Assim que me viu, parecia que tinha visto não sei o quê. Sr. Oliveira, estamos aqui dois agora, calma. Já cá estamos, já apareceu alguém. Depois lá fomos. Mas eu fui sempre assim, ajudar nos equipamentos, ajudar a levar os equipamentos, porque às vezes os roupeiros levam cestos de roupa. Sim. Agora, felizmente, já há uns saquinhos. Com rodinhas. Pelo menos as botas e não sei quanto leva. Mas era uma vergonha, dava o desgraçado ali. Então, uma mão de cada lado custava alguma coisa. A cada jogador? Eu, quando treino os meus júniores e não sei o que, cada um ajuda, menino. Bolas levas tudo bebe, tá, pronto. Então, calma, custa uma coisa. O futebol também é isso é ensinamento para a vida. Então a gente não tem que ajudar em casa. É isso É só mesmo. sentarmos e ver televisão. É isso os mesmo. outros trabalham. Não temos que ajudar os filhos, não temos que ajudar toda a gente. Ali é a mesma coisa. Exatamente. Ajudar um amigo, o colega. No jogo é a mesma coisa. Quando ele está aflito, tu não tens que chegar ao pé dele. Dá cá a bola que eu arranjo. Passa-me. É a mesma coisa. É um ensinamento. E nós temos a obrigação de ensinar as crianças isso. Ainda há pouco tempo disse aos meus miúdos: vocês não julguem que eu faço jogadores de futebol, não faço jogador nenhum. Formo homens. Nada, claro. Isso é que é importante. Sem Agora, sombra de e vocês não pensem que chegam lá acima. Chegam lá acima e é tudo fácil. Zero, vocês para chegar lá acima vão sofrer muito. E depois lá estar E também. depois acabei assim, e repara, sabe como é que vocês começam a sofrer? Quando começarem a namorar. Porque a namorada diz assim: queres o futebol ou queres-me a mim? Queres passear com quem? Logo aí vocês vão ter que fazer uma escolha. Pois. É logo, a primeira coisa é logo, as namoradas então domingo, vou para o jogo, sábado vou para o jogo. Então eu? É logo a primeira coisa que eles vão ter, e eles ficaram assim a olhar para mim. Eu vou ter que dizer isto, porque também acho que é importante. Por isso, capitães de hoje aprendam com os capitães de outrora, porque os ensinamentos esses são muitos. Agora, para terminarmos, Gregório, uma promessa, uma visitinha a Guimarães. Está marcada para quando? Eu estou farto de dizer à minha filha agora, tenho que ir lá no verão, vamos ver se é agora. Um fim de semana, se calhar para ver o jogo também. Estás a ver, até nisso eu sou diferente. Eu não, sou incapaz de ir ao estádio. Olha, sou o Gregório, não sei o quê, posso entrar. Mas os vitorianos, Claro sentem sim, falta. merecem, sim. E sentem falta e querem saber como estão, onde vivem. A Académica não tem um camarote para os jogadores, Sei que o Benfica tem, para as mulheres e não sei o quê. Então porquê é que não tem? Porquê é que não mandam uns convites? Venham, não é preciso não sei o quê, tem. Não foram parte integrante da história do clube. Nós chegámos lá, está ali o Dória. Claro. É. Eu por acaso vou agora porque vou acompanhado com os meus miúdos para ir ver os jogos. E eles ficam, e pronto, e na bancada já muita gente me reconhece, que é normal. Claro. Mas mais gente, deviam ver, os próprios clubes deviam ter essa preocupação. Não é preciso chegar a pedir quase estou a mendigar um lugar. Sim, pois. Devia haver uma porta qualquer, antigo jogador, pronto. Antigos jogadores e capitães, essencialmente, que marcaram a história do clube. Gregório, vamos esperar por essa visita a Guimarães, vamos esperar por essa ida ao estádio Dom Afonso Henriques para assistir a uma partida do Vitória. Eu fui lá quando fui treinador da Académica. mas não vale. Essa não conta. Eu fui lá, essa não conta. Conheço o estádio. Quando lá fui com a Académica, foi na altura que eu tomei conta da equipe. Mas essa não vai contar, tem mesmo que lá aparecer. Vamos terminar também por aqui. Foi curto este passeio, mas foi produtivo, sem sombra de dúvida, esta conversa com Gregório Freixo. Fica a promessa de ir a Guimarães, ao Dom Afonso Henriques, assistir a uma partida do nosso Vitória. Podemos dizê-lo assim também, claro, nosso Vitória. Gregório, claro. Muito obrigado. Mas isso foi sempre, eu digo sempre isso. Muito obrigado por esta conversa. E mais uma vez deixar uma mensagem a todos os vitorianos e dizer-lhes que eu tive muito orgulho de ter lá jogado e tenho muito orgulho de vocês tivessem vindo ter comigo. Gostei muito. Nós é que agradecemos. Obrigado. Bem, e é assim que terminamos aqui junto a mais uma praxe da Universidade
de Coimbra, neste Parque das Sereias. Marcamos encontro já num próximo programa para mais um ex-jogador de Vitória, para percebermos o que é feito de si. Até lá, um forte abraço.